Boa noite aos amados e a todos a quem esse vídeo chegar. Vamos falar um pouco nessa noite e orar sobre como viver nesse tempo, esse tempo tão difícil e tão especial. Tempo difícil e especial. Tempo de viver a vida na presença de Deus. Então, como devemos viver nesses dias? Estou aguardando a presença de alguns queridos para poder começar essa live, e podermos louvar nosso Deus. E bem-vinda Marlene, bem-vinda Cíntia. Vamos ter um momento aí glorioso na presença do Senhor. Se eu soubesse cantar, a gente cantaria, mas eu não sei cantar, então não dá para cantar. Vocês têm que me suportar sem cantar. Então a gente vai falar um pouco sobre como viver nesse tempo. Bem-vindo, Alessandra, bem-vinda, bem-vindos. O Senhor é bom, bendita seja a sua glória. Como os anjos falaram na noite que Jesus nasceu. O céu se encheu de glória e os anjos louvaram a Deus no dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem-vinda Soraya, Pedro, bem-vindo. Vamos aqui quero ler com vocês a passagem de Tito 2, de 11 a 14, que está escrito assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Bem-vindo, Rudá. Então, Paulo escreve sobre a graça salvadora. Ele diz que a graça se manifestou para todos. Quer dizer, Jesus veio ao mundo, morreu naquela cruz e liberou a graça para todos. Todos que receberem o dom da graça, o dom da fé, todos que se arrependeram dos seus pecados. E o que a graça faz? Ela nos ensina. Ensina o que? Diz aqui no texto, Tito 2, 11 a 14. Ei, Carlos, a graça ensina que a gente deve, primeiro, renunciar à impiedade, renunciar a tudo que desagrada o coração de Deus. Isso é impiedade, tudo que é contra a piedade, tudo que é idolatria, tudo que se coloca à frente de Deus é impiedade. Então a graça nos ensina a renunciar à impiedade, ao pecado. A graça também nos ensina a renunciar às cobiças, as concupiscências do mundo. O que o mundo cobiça, o que o mundo deseja, a fama, o poder, a riqueza, a beleza, tudo isso que o mundo cobiça, a graça nos ensina a renunciar a isso. E a graça, no sentido positivo, nos ensina algumas coisas, um modo de viver, como viver nesse tempo. E a primeira palavra que Paulo diz aqui é viver de maneira sóbria. O que é viver de maneira sóbria? Viver de maneira sóbria é tendo uma mente
sã, uma mente pura, viver de modo simples, de modo discreto. O verdadeiro homem e mulher de Deus vive de modo simples, discreto, mente sã, não tem pensamentos de julgamento para com ninguém, nos seus pensamentos não são conturbados, são pensamentos, ele pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Ele não pensa em coisas malignas, ele não pensa no mal, ele não pensa em fazer o mal para alguém. O verdadeiro homem e mulher de Deus não pensa mal a respeito de ninguém. Por quê? Porque ele vive de modo sóbrio. Outra coisa que Paulo diz que a gente deve viver de modo justo. Viver de modo justo é viver de um modo reto, íntegro, coração reto, coração íntegro, obediente ao Senhor, obediente à palavra de Deus. Jesus falou: vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E a prova que Jesus amava o Pai, a Bíblia diz, Jesus, ele amava o Pai, a prova disso é que ele obedecia em tudo ao Pai. Então a prova que o filho ama o Pai é quando o filho é obediente ao Pai. Então devemos viver desse modo obediente. E por último aqui Paulo diz viver de modo piedoso ou piamente. Interessante que a palavra grega é godly. Godly é viver divinamente, é viver como Cristo. O João apóstolo, ele vai dizer que como Cristo é, somos nós nesse mundo. O propósito de Deus, para quem ele chamou, para conhecê-lo, é que ele está fazendo em nós a imagem de Cristo. Ele está criando em nós o caráter de Cristo até o ponto da gente poder dizer, como Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o desafio é viver como Cristo. E outra coisa que Paulo fala, estamos falando de Tito 2, 11 e 14. Agora no versículo 13 ele fala de aguardar algo. E ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança. E aguardando também o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que o Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz que a nossa pátria, a nossa cidade, nós somos de lá. A nossa cidade, lá no Salmo 87, Deus diz: ao registrar os povos, Deus vai dizer: este aquele nasceram em Sião. Então a nossa pátria, que é Sião, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus vai transformar o nosso corpo abatido, eu sei, um corpo cheio de dores. Algum crente hoje que está atacado pelo vírus corona, e qualquer outra enfermidade, Deus vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Jesus dará uma ordem, vai haver uma ordem do Senhor, e ele vai descer dos céus, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. E esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que é corruptível, sujeito à enfermidade, a problema, a vírus, vai ser incorruptível por toda a eternidade. Isso é glorioso. Isto é a bendita esperança do cristão, ser glorificado. Porque quando formos glorificados, o pecado não vai ter lugar mais. Cessou o pecado.
Hoje nós lutamos contra o pecado, mas quando houver a glorificação, acabou o pecado, mudou tudo, somos agora como Cristo, e Ele vai vir para ser glorificado nos seus santos, admirado naqueles que creram nele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E outra coisa que Paulo diz, né, aguardando a bendita esperança, que é esse tempo de glorificação, de ressurreição, de transformação, de encontro com Cristo, e o aparecimento, e a epifania, e a manifestação gloriosa do grande Deus e Salvador, grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. O mundo, a religião da nova ordem mundial, vai tirar Jesus do trono. Mas ele nunca, jamais sairá do trono, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele reina para todo sempre. Ele está firme, ele está inabalável, o trono dele é inabalável. Você pode confiar, pode servir o Senhor, porque Ele reina para sempre. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele habitava a eternidade. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E João disse: vimos a sua glória, nossas mãos tocaram a respeito do Verbo da vida. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor. Jesus Cristo verdadeiramente reina. Então, irmãos, como viver nesse mundo? Não é? Como viver? Não é? Jesus vai voltar em que circunstâncias? Nós estamos aí diante dessa epidemia, diante dessa batalha mundial, né, que os reinos desse mundo estão tremendos com um vírus, simples vírus. Mas como eu disse ontem, Deus, quando Ele chacoalha a terra treme. Agora, a terra treme por causa do pecado dos seus moradores. Então, amados irmãos, eu queria falar mais do que Paulo diz em 2 Tessalonicenses sobre a nossa reunião com o Senhor, mas vou deixar isso para amanhã. Então, amados, queridos, é hora de pregar o Evangelho, é hora de ouvir a palavra de Deus, é hora de se arrepender dos seus pecados, é hora de entregar seu coração ao Senhor, de confiar nele. Para de confiar na religião. Amanhã o tema que eu vou propor é: ninguém de maneira nenhuma te engane. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém, nenhuma religião, nada, não deixa nada te enganar. Vai saber diretamente da fonte da verdade, do trono de Deus, qual é a verdade de Deus. Não se deixe enganar pela religião. Entregue seu coração ao Senhor, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você e eu podemos ter acesso direto ao trono da majestade através do novo caminho que Jesus fez por nós ao derramar o seu sangue naquela cruz. Quando Jesus faleceu, morreu naquela cruz e derramou o seu sangue, o véu do templo, o véu se rasgou. Agora nós podemos entrar na presença de Deus. Qualquer ser humano que passar sobre o véu do sangue do Cordeiro pode entrar diante de Deus, falar diretamente com seu Pai, e seu Pai vai te ouvir, e seu Pai vai te responder. Mas para isso você tem que passar debaixo da vara do Senhor, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem que entrar pela porta. Jesus falou: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Você vai ter a vida mudada se você entrar pela porta, que é Cristo.
Irmão, amigo, queridos, entre pela porta enquanto é tempo, né? Vai vir tempos que a porta cada dia mais vai ficar mais estreita, porque Jesus falou que o caminho é estreito. O caminho é estreito, né? E agora o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à salvação. E a entrada por essa porta é com humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus, arrependendo, recebendo o dom de fé, crendo que Jesus disse quem ele diz que ele é, crendo na obra que Jesus fez naquela cruz, a derramar o sangue para te justificar para com Deus e me justificar, e nós sermos transformados. Podemos experimentar uma nova vida, podemos experimentar um novo nascimento, podemos ser predestinados para ser conforme o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso. Quero orar agora, quero te encorajar a pregar o Evangelho como nunca. Se você não tem como fazer lives e mandar mensagens para os seus amigos, compartilha essa. Quem sabe se alguém ouvindo não abre o seu coração e se converta ao Senhor. Quem sabe se alguém ouvindo não diga para você de volta: que faremos? Que farei? Aí você diga para ele: arrependa-se. Você receberá o dom do Espírito Santo e será batizado em Jesus Cristo e vai entrar no reino de Deus, vai ver o reino e entrar no reino. Então vamos orar. Muita gente sofrendo nesses dias. Hoje eu recebi um WhatsApp, talvez depois eu vou tentar publicá-lo aqui no Face ou no Instagram. Eu ainda estou um pouco fraco nessa tecnologia, estou fazendo o mínimo. Até meu estúdio aqui está muito improvisado. Mas eu recebi hoje um WhatsApp de Moçambique, de uma irmã que está servindo em Moçambique, uma missionária, mulher de Deus. E ela mandou esse WhatsApp. Em Moçambique, hoje, o número de casos de coronavírus é 0. Ainda não tem caso lá. Mas muito lindo, né? Ela reunida só com crianças. E devia ser todos de 12, 13 anos para baixo, orando por nós, orando pelos países, chorando pelas nações. Eu chorei. Amados, é tempo de clamar, é tempo de chorar pelos perdidos, é tempo de chorar por esse mundo. Esse mundo está perdido, esse mundo está afogado em cobiça, soberba, essas coisas que destroem a vida e tiram a comunhão com Deus. Então vamos clamar, os meninos clamando por nós, é muito emocionante. Clame pelas pessoas, clame pelos seus amigos. E quero te encorajar, como escrevi no primeiro momento de manhã, que eu orei. Ore pelo seu presidente. Ore, primeiro porque a Bíblia ordena que a gente ore, não é? Segundo, que ele precisa como nunca de oração, porque os tempos são difíceis. Tomar decisões são difíceis, ter o equilíbrio entre cuidar de todo mundo para que nenhum pereça, mas também para que ninguém fique sem o básico da vida, né? E aí é complicado. Vamos clamar, vamos orar. E de novo, se você puder, for no Facebook ou no Instagram, compartilha essa mensagem. Se Deus permitir, quero continuar. Eu vou viajar amanhã, mas se Deus permitir, lá onde eu
Já falei sobre a internet, é um pouco pior do que aqui, mas eu creio que vai dar certo. Eu quero continuar todos os dias nesse horário, trazendo uma mensagem de vida, de esperança. Amanhã eu vou falar sobre ninguém de nenhuma maneira te engane. Amém. Oremos. Ore comigo aí, se você está aí do outro lado da tela. Ore, levanta a sua voz comigo e vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado primeiro por cada pessoa que está escutando essa mensagem, que essa mensagem edifique os seus corações. Pai, que o Espírito Santo traga edificação. Segundo, Pai, quero pedir pelos nossos parentes, amigos, por aqueles que estão ao nosso redor, vizinhos, aqueles que não conhecem o Senhor. Senhor, abre o coração deles, tem misericórdia, vem socorrê-los. Então, tem tanta gente num momento apavorada por causa desse corona, tanta gente angustiada, tanta gente andando com medo. E nós estamos andando pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. E não é porque somos melhores, mas é porque o Senhor nos justificou. Então, Pai, eu quero também orar pelo nosso presidente, dê a ele graça, sabedoria, dê a ele inteligência, dê a ele pulso, firmeza para liderar essa nação, e aos outros que estão em eminência no Brasil, leva cada um pelo caminho do temor do Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da igreja. Senhor Jesus, socorre-nos, Senhor. Como se levantará o Brasil? Ele é pequeno, ele precisa da sua ajuda. Obrigado, Deus, pelos irmãos ao redor do mundo. Quero lembrar também que eu assisti a igrejas em lugares que estão sendo hoje perseguidas pela fé, que estão sofrendo. Ajuda os irmãos que estão sofrendo, não apenas por causa do corona, é por causa da fé. Vem socorrê-los, Senhor. E obrigado pelos irmãozinhos lá de Moçambique orando por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, nós honramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque nos abriu os olhos e nos mostrou a tua grande salvação, de maneira que hoje nós podemos dizer: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fica na paz, que Deus te abençoe, que Deus te coroe de graça, de misericórdia. Eu vou concluir aqui e publicar, se você quiser ouvir desde o começo, você faça isso.